estamos de volta com o nosso Juriscast. Mais um episódio no nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito. Diretamente da Tribuna Mix da TV Rádio Web, estamos com mais episódio para falar sobre um assunto muito especial e que interessa às famílias propriamente ditas, porque trata-se de questão de direito de família e de sucessões. E para falarmos sobre esse assunto, temos aqui nos nossos estúdios uma pessoa especialista no assunto, doutora Ângela Paranhos. Então, para começarmos o nosso bate-papo informativo, vamos dar as boas-vindas à doutora Ângela. Doutora Ângela, é um prazer muito grande estar com a senhora aqui no nosso Juriscast para passarmos essas informações para a sociedade como um todo. Eu agradeço o convite, me sinto lisonjeada em fazer parte, desse momento da Tribuna Mix, que é esse meio de comunicação. Eu vejo assim essa postura de uma pedagogia do direito, de levar essas informações do direito das famílias, direito das sucessões, para todas as pessoas de uma forma bem acessível e clara. Esse é o nosso intuito, essa é a nossa proposta, de passar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, a informação de forma simples e de forma clara. E muito obrigada, doutora Ângela, além de estar aqui conosco, de pontuar isso, de ter esse olhar sensível e humano para essas questões dessa preocupação jurídica e também didática. Bom, então, vamos começar o nosso bate-papo. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer à população, a você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, que a senhora Ângela desenvolve práticas na advocacia com foco no direito de perspectiva sistêmica, a fim de solucionar problemas que envolvem as relações familiares. Então, doutora Ângela, em relação a esse direito sistêmico, nessa perspectiva sistêmica, como era que a senhora poderia explicar isso para nós? Doutora Yolanda, tudo parte de uma questão relacional, questão do vínculo, Nós sabemos que tudo parte da família. Então, toda questão que envolva o direito está ligada inteiramente à família, à questão relacional. A peça mais importante que nós temos na sociedade é a família. Se a gente cuida da família, se a gente tem esse processo de cura, de olhar a família, nós entregamos os membros dessa família para uma sociedade mais justa, mais igualitária, um olhar mais amoroso, um olhar de uma maior afetividade, de um olhar mais tranquilo, uma sociedade mais tranquila que envereda para a paz e para uma harmonia. Se nós temos uma estrutura familiar de forma harmônica e saudável, consequentemente, teremos também uma sociedade harmônica e saudável. É por essa linha? Exatamente. Esse olhar para a família, cuidadoso, esse direito sistêmico que não vê as partes, mas vê os envolvidos, tem um olhar mais amplo sobre a questão, principalmente a questão da família, envolvendo o direito de sucessões, então. O que pensar do direito das sucessões? Eu tenho que vislumbrar qual é o desejo do autor dessa herança. Então, já que estamos falando sobre direito de sucessões com essa visão sistêmica, a senhora poderia dizer para nós o que é a sucessão? A sucessão é um processo que dá uma sequência de passar algo. Alguém vai suceder. E, de uma forma muito simplória, o direito de sucessões ele surge a partir do momento que surge o decujus, ou seja, há um falecimento. A pessoa partiu, não está de uma forma mais física, e aí o que ele deixou, esse patrimônio, vai ser passado para uma outra pessoa. De uma forma simples, para que todos entendam, É um processo de suceder. Colocar adiante algo, nada pode ficar parado, tem que progredir. Principalmente no que tange a questão do patrimônio, para não ser dilapidado, para não perder o valor. Então, tudo isso tem que ser cuidado com muita cautela, tratado com muita cautela. Nós sabemos que a questão da sucessão é um momento muito doloroso, porque ocorre quando há a perda de um ente da família. Mas, infelizmente, diante desse fato, há a necessidade de administrar o patrimônio que aquela pessoa que faleceu deixou. Então, nesse caso, esse patrimônio passa a ter outro nome, que chama-se herança. Exatamente. Então,
Como isso pode ocorrer? Como acontece? Em qual momento que aquele patrimônio se transforma em uma herança? É a partir do momento da sucessão, né? Ou seja, a partir do momento que a pessoa faleceu, ela, consequentemente, vai surgir uma herança. Então, se dá a partir desse momento. Né? E como é que as pessoas que ficaram para cuidar daquele patrimônio, daquela herança, como é que elas poderão analisar? Como é que elas poderão cuidar daquela herança? Diante de um olhar sistêmico, de uma postura sistêmica, eu tenho uma prática de convidar os herdeiros, as pessoas interessadas, né, e legitimadas para obter, para acessar essa herança, a um sentir também, a um voltar, um olhar para aquele autor da herança, para que forma aquele bem, aquele patrimônio, ele tem um valor também sentimental e tem uma energia também deixada pelaquela pessoa que construiu. Então, os legitimados são convocados para fazer uma reflexão, analisar e fazer uma avaliação. Doutora, Então, quem são os os legitimados? legitimados, a gente tem os legitimados necessários, né, que são os descendentes, os filhos, os netos, os bisnetos, né, os descendentes, e também temos a parte dos antecedentes, né, os ancestrais, que aí são os pais, os avós, essa sequência, e o cônjuge também, né, no caso, quando é casado. E também nós temos os legitimados também concorrentes, né, que é o legatário, o próprio Ministério Público, quando envolve incapaz, a própria Fazenda, né, pública também, quando há interesse, o próprio credor, que é a pessoa que partiu, dono da herança também, não tem só as questões do direito, mas também tem os deveres, né? Quem partiu deve também tem que ser pago. Então, não só os familiares, como também outras pessoas podem questionar o patrimônio, podem Exatamente, dar entrada em um inventário. perfeitamente, doutora, fazer parte. Doutora, às vezes acontece que não há necessidade de fazer um inventário, porque a pessoa que faleceu já tinha se preocupado com esse patrimônio e realizou um testamento. Perfeito. Deixou um testamento já com a doação daqueles bens, daquele patrimônio que conseguiu construir em vida. Então, como é que ocorre essa questão testamentária? É mais indicado no nosso direito? Pela sua prática, nessa experiência em questão de sucessões e famílias, tem uma prática nesse nosso direito, nessa nossa realidade? Existe sim, né, essa sucessão através, né, o inventário testamentário, né, essa modalidade. E a nossa cultura ainda é um tanto tímida, né? Principalmente dependendo assim muito da questão aquisitiva, da postura, né, da pessoa, mas assim, é muito viável, né? Porque o testamento, o autor da herança, ele vai estar se expressando, colocando os seus últimos desejos, destinando, e aí evita muito o conflito. Claro que o conflito é bem-vindo, a gente tem que ter esse olhar para o conflito, a gente não pode ir para o confronto, mas o conflito tem que ser vivido, tem que ser sentido, algumas questões precisam ser olhadas. Porque vai para a questão de acordo dos interesses, né? Exatamente. Mas quando não há testamento, quando a pessoa que construiu o patrimônio, se porventura chega ao seu óbito, ele não construiu o testamento para que a sua herança realmente fosse administrada já de forma como a sua vontade em vida. Quando não há esse testamento, como é que pode ocorrer o inventário? Quais são as formas que o inventário pode acontecer na nossa realidade? São duas formas, né? Praticamente, além do testamento. É a parte que é a legítima, que é essa parte com a intervenção do judiciário, e a parte extrajudiciária, né? Que é extrajudicial, que é a questão muito pleiteada, né? E tem com a base fundamental, né? Legitimado, com a resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça, né? Essa base que é via cartório, de uma forma muito mais tranquila, quando há um acordo, quando as partes têm essa maturidade, né, de distribuir. Então, assim, é uma forma bem mais viável, bem mais tranquila e que evita, com certeza, os maiores conflitos, né? Porque ele tem um prazo depois da sucessão, né, doutora, de 60 dias
para se pleitear, para se organizar esse Perfeito, inventário, doutora Ângela. né? E aí, quando há confusão entre os herdeiros, aí passa do prazo, um se altera, um quer, outro não quer. Aí, quando há confusão entre os herdeiros, não pode acontecer de forma extrajudicial, cartorial, como Perfeitamente, nós doutora, colocamos. exatamente. Aí, obrigatoriamente, tem que ir para a justiça, como a gente fala no nosso dia a dia. Perfeito, doutora. E aí a gente passa esse poder da família, nada contra o judiciário, muito pelo contrário, né? Muito bem-vindo. Mas, assim, enquanto a gente puder ter esse diálogo entre a família, trazendo essa pessoa que partiu, que deixou essa herança, e fazendo de uma forma extrajudiciária, é muito melhor, muito mais viável, muito mais tranquilo e Sem muito falar mais que é muito ágil. mais ágil, economiza Perfeitamente, muito né? tempo Você e já pensa. deixa tudo de acordo com a legalidade, Exatamente. né? Todos os bens e toda a posse e propriedade para quem de direito. Nós temos esse arcabouço jurídico, né, que é o Código de Processo Civil, o Código Civil, as resoluções. Então, assim, esse arcabouço jurídico, toda essa estrutura, nós temos posto, né? É só seguir, tá lá, é só consultar Aham. e seguir os trâmites legais. E seguir todo o procedimento bem direitinho para não ter futuros aborrecimentos, Consequências, né? consequências. E Inclusive a rever. questão do prazo que a senhora falou. Tem o prazo de 60 dias a partir do momento que acontece o óbito do dono do patrimônio. Mas se os herdeiros, se não teve testamento, e se os herdeiros também não fizerem o inventário nesse prazo, o que é que pode ocorrer, doutora? Corre multa, né? Paga uma multa, né? Você vai ficar dependendo também de todo o acesso ao judiciário, você entrega esse poder ao judiciário, deixa de você mesmo resolver seus conflitos, né, familiar. Doutora, a senhora já colocou a questão do prazo, de como ocorre, do que é o testamento, do que é a sucessão, a questão do inventário. Mas, em relação à questão da partilha de bens, a senhora também já colocou quem realmente pode pleitear. Sim. Mas, quando há patrimônio e há dívidas do falecido, como é que pode ocorrer? Como resolver essa questão dessa dívida em relação aos credores, em relação também ao patrimônio do falecido? Como eu falei anteriormente, né, temos direitos e temos obrigações, ou seja, direitos e deveres. E o decujus, né, porque nós sabemos que nessa linguagem jurídica, o decujus quer dizer o falecido, né? O falecido ou a Ou falecida, a né? falecida, Aqui exatamente. nós estamos falando de forma geral, tanto no masculino quanto no feminino. Perfeito, doutor. Então, assim, o decujus, né, se ele tem dívida e ele tem patrimônio que possa pagar essa dívida, primeiro tem que se honrar esses deveres e o que sobrar passa a ser a herança, né? Então, tem que honrar esse débito. Então, todo mundo tem que pagar. Então, fica muito claro, porque determinada pessoa faleceu e deixou um patrimônio. E deixou também alguns débitos, às vezes de algum investimento, às vezes de algum descontrole econômico e tudo mais. Enfim, então, os herdeiros acham que vão ter direito logo ao patrimônio, mas não. Primeiro tem que liquidar os débitos, as dívidas, para Exatamente. depois, do montante restante, verificar a sua quota parte a quem de direito. É dessa forma? Exatamente, doutora. Vale a pena a gente ressaltar que o pagamento dessas dívidas não pode ultrapassar a herança, né? Ou seja, o que ele deixou. Quer dizer, eu vou herdar débito, vai ser pago com o patrimônio deixado à herança. Mas, doutora, se a pessoa faleceu e existem dívidas, mas não existe patrimônio, o que é que ocorre? Consequentemente, não tem como pagar, porque a dívida pertence ao decurso, né? Então, não se comunica para os herdeiros, que Exato, seria, em tese, os perfeitamente, herdeiros. perfeitamente. Então, não tem a quem cobrar, não tem como pagar, Exatamente. Não ele não deixou deixou patrimônio, não patrimônio. é minha responsabilidade enquanto herdeira arcar com as despesas, né? Analisem como essas informações são importantes, não só para a família, mas como todas as pessoas que regem as relações humanas, até econômicas e financeiras, como também patrimonial e comercial. Perfeito. Porque tudo está em torno.
de como a senhora falou e de como a senhora desenvolve o seu trabalho, de um processo sistêmico. Perfeitamente. Todas as coisas estão interligadas. E é interessante a gente perceber essa dinâmica, porque é assim que acontece no nosso dia a dia. E o direito surge justamente para resolver os nossos conflitos. O direito surge em relação às nossas necessidades sociais, nossas necessidades diárias. Doutora, se me permitir, eu tenho assim um recorte para trazer de um episódio que houve também com essa questão de sucessões. Fique à É, vontade, é doutora a Ângela. questão, Isso é bom de ouvir, é a, porque são as experiências diárias que enriquecem o exatamente, nosso caminho. é a questão da omissão de filhos. Então, nós tínhamos dentro de um sistema familiar um processo de inventário que ele não fluía. E aí eu convidei as pessoas, né, os herdeiros, para conversar entre si. Vamos fazer uma conexão nesse sentido, vamos voltar à história do pai de vocês, quantos filhos, né, teve, quantos irmãos vocês conhecem todos os irmãos? Todos estão aqui? E de repente um silêncio. Existia a omissão de um herdeiro. E eles não se entendiam, em nenhum momento eles se entendiam para resolver a questão do inventário. E era muito prático essa questão da partilha. Estava muito fácil de conduzir o inventário, mas aí ficava aquele emaranhado. Só Não não tinha um fluía, acordo entre porque eles eles não reconheciam esse irmão. e tinha a omissão em relação a outro irmão que tinha direito. Exatamente. Então, dentro dessa conversação, desse olhar sistêmico, conversem, reconheçam esse irmão entre vocês, Isso é um olhar faz parte. humanizado, doutora Ângela. Exatamente. E o próprio direito positivado mostra isso, que esse filho que não foi contemplado, né, ele Do seio familiar, que é como estava nós excluído. falamos que ele foi fruto de uma relação extraconjugal, Exatamente. que os herdeiros não queriam aceitá-lo como também de direito, Mas é filho tanto quanto os tanto quanto os demais, demais. né? Então, E o nosso legislador teve esse olhar humanizado para também proteger essas pessoas que não têm culpa daquela relação extraconjugal. Então, tem tanto direito quanto. exatamente. E se eles não tivessem, naquele momento do diálogo, né, a gente olhando, o que está desencadeando tanto conflito entre vocês? O que está acontecendo? A gente traz para essa reflexão com esse olhar sistêmico e as coisas se apaziguaram e foi resolvido. Mas se não fosse, depois esse filho poderia entrar com a petição, uma ação de reconhecimento, né, de direito à herança, Perfeito, doutora. né? A E curiosidade em relação a uma temática, a um assunto a ser abordado, principalmente em relação a esse recorte que a senhora trouxe. Se por acaso essa partilha tivesse sido feita sem a presença desse outro irmão, o que poderia ocorrer quando ele tivesse conhecimento do falecimento do seu pai, já com o inventário encerrado? ele tinha todo o direito de rever e de exigir a sua cota parte, né? Então, ele poderia entrar com um Uma processo petição, uma ação, judicial, né? Uma uma ação ação de de reconhecimento. reconhecimento, inclusive de paternidade, e fazer essa adesão também à parte da herança dele. Então, todo o inventário seria anulado Sim, tem e que ser tudo teria visto, que começar do zero. exatamente, se dividir, redistribuir essa partilha, né? E se por Observar esse acaso, espólio, essa herança. e se por acaso um dos herdeiros, que já tinha tido a sua cota parte até então de direito, já não tivesse mais sobre a posse nem a propriedade dela, como a gente diz, já se desfez. O que era que poderia ocorrer? Tem que adquirir um recurso, né? Porque o que é de Para direito é de restituir. exatamente restituir a parte que cabe a esse herdeiro que estava excluído. Isso acontece muito, doutora Ângela, quando as pessoas não têm conhecimento e não têm esse olhar humanizado. E em uma sociedade civilizada, nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa cautela, para que realmente o que de direito seja dado a todos de direito, como nós realmente falamos. Fica até repetitivo, redundante, o que de direito seja dado de direito no direito. Né? Interessante, doutora, que não é só a questão patrimonial. Quando você vê esse filho que foi excluído, né, essa pessoa que foi excluída da herança, ele muitas vezes não está querendo, não é nem a questão patrimonial mesmo, a herança, ele está querendo ser reconhecido, ser visto pelos seus irmãos. É a questão de afeto. Eu faço parte, porque nós temos as leis positivadas, mas nós temos as leis naturais.
os princípios sistêmicos. É a convivência que ele não teve, Exatamente. isso que ele foi roubado, a questão do Ninguém pertencimento pode naquele ficar seio excluído. familiar. Exatamente, né? Isso é que é um olhar humanizado. E no direito das famílias pode ser diferente, né? Se nós não tivermos essa postura para as leis naturais também, os princípios sistêmicos, fazendo essa conexão, né, com a legislação, aí vai fluindo o processo com mais tranquilidade, com harmonia, evitando os confrontos, resolvendo os conflitos. Isso. Evitando os confrontos, resolvendo os conflitos. É a máxima do direito de famílias, para que todo mundo viva em harmonia. E para que a sociedade também tenha essa consequência lógica de uma sociedade com cidadãos dignos de direitos e deveres, e conscientes desses direitos e deveres. É por isso que aqui a gente fala tanto nessa informação objetiva, nessa informação clara, para que você realmente compreenda o que está sendo discutido aqui, nesse bate-papo descontraído, para que você possa identificar alguma situação na sua casa, ou com o vizinho, ou com um conhecido, e possa também passar essa informação para ajudar também na resolução de um conflito. Porque às vezes só precisa de um olhar de uma pessoa que está fora daquele conflito para também ajudar a mediar, a resolver aquela situação. Exatamente assim, não é? Esse olhar mais amplo, né? Um olhar mais distante e trazendo eles para uma reflexão, com as perguntas adequadas, né? Para que a pessoa possa refletir, questionando, conduzindo o processo. Questionando, conduzindo o processo. Mas nessa questão de questionar e conduzir o processo, existe uma outra dúvida, porque atualmente nós estamos construindo também a nossa pauta do nosso Juriscast com as dúvidas que chegam para nós das pessoas que nos acompanham. E determinado assunto vai ser abordado, eu tenho dúvida em relação a tal coisa. Então, teve uma dúvida que surgiu em relação às sucessões, é que a pessoa que faleceu, ela não deixou herdeiros, mas ela deixou um vasto patrimônio. E ela também não fez testamento. Não se preocupou com essa questão de regularização dos bens. Então, como é que fica esse patrimônio, doutora Ângela? Esse patrimônio, né, o judiciário vai fazer esse olhar mais apurado, de uma forma bem legalista também, dar os prazos adequados, emitir editais para ter a certeza que realmente não há herdeiros. Tem um período adequado, a gente tem que estar olhando isso no CPC direitinho, né? Todo um ordenamento jurídico, mas quando realmente não há herdeiro, esse patrimônio passa para o Estado. O Estado assume esse patrimônio e, consequentemente, o Estado vai distribuir de uma forma para atender a população, né? Reverter esse patrimônio de alguma forma para a própria sociedade. É muito interessante, verdade. né? Porque o patrimônio ele não vai se deteriorar e ele vai ser utilizado para um fim justo, para um fim digno, diante da construção de vida daquela pessoa que, independentemente da razão de não ter herdeiro, de não deixar herdeiro, muitas vezes até pela questão natural. Exatamente. Né? Então, tem uma solução. O Estado sempre apresenta uma solução. Exatamente. E a gente deve ter o Estado como aliado, né? Nesse sentido dessa distribuição, de formatar as políticas públicas, atender, né? Através da herança, que não tinha herdeiro. Nessa questão de herança, de ter o Estado como aliado, às vezes tem um patrimônio, existem os herdeiros, mas os herdeiros eles não se preocupam em regularizar os imóveis. Então, passou o prazo, a gente já sabe que tem uma multa. Mas se passar um prazo exorbitante, o que é que vai acontecer com a omissão desses herdeiros em relação a esse patrimônio? Às vezes a gente passa por algum lugar e tem umas casas antigas, já caindo aos pedaços, como a gente costuma dizer, abandonadas. Então, se a gente for procurar saber um pouco mais daquela localidade, a gente termina descobrindo que é patrimônio de herdeiro e que os herdeiros não se preocuparam em zelar. Então, o que é que acontece, doutora? O poder público também, né? Tem que estar atento a essas questões, né? Tem que provocar também, porque aquele imóvel que está lá se deteriorando é um risco também para a população. Precisa provocar também o judiciário nesse sentido, né? Mas nada pode ficar no abandono. Não pode.
Então, esse legado, essa situação também tem que ser resolvida nessas questões. Quando não é, o poder público também pode estar acionando, né, para fazer essas investigações junto à família, de quem é, por que está naquela situação, né, se apropriar, e agora tudo de forma legal, né, dentro de uma legalidade. Até porque essas questões patrimoniais, quando realmente envolvem um vasto patrimônio, se elas ficam abandonadas, como a senhora bem colocou, elas passam a ser um risco para as pessoas. O fato de estar se deteriorando, de estar abandonada, de estar caindo, pode causar um acidente, pode provocar um dano a terceiros. E o fato de estarem abandonadas podem também provocar problemas de saúde de forma coletiva. Perfeito. Às vezes tem entulhos, às vezes tem pessoas que pegam e se apropriam como, está abandonado, será meu. E não é bem assim que as Não, coisas acontecem. exatamente. Tudo tem que estar regulamentado. Tudo tem que estar dentro da legalidade, né? E essa questão dos impostos tem que ser regularizado. Tudo que vai para o inventário, espólio, herança, primeiro tem que passar por essa, você regulamentar, pagar todos os impostos, deixar tudo de uma forma legal, para que possa fluir tranquilamente o inventário e acontecer a partilha, né? Essa questão do imposto que a gente fala, que é o imposto de transmissão de causa-mortes e doação, é o famoso ITCMD, porque é o imposto que vai gerar um percentual em cima daquele bem, daquele patrimônio que foi constituído pelo falecido. Esse imposto é arrecadado para quem, doutora? Esse imposto ele é arrecadado dentro da receita, né? E ele vai ser revertido dentro da esfera também, vai dentro da esfera da dentro da esfera do movimento que se gerar. Onde o imóvel está localizado. Exatamente, onde ele está sendo localizado, vai ser prestigiado, vamos dizer assim, para falar numa linguagem mais simplória, né? Vai ser contemplado ali. A unidade da federação, como a gente fala, seja no estado, seja na cidade, no município, onde vai aquele imóvel se circular, encontra, exatamente, vai circular nessa para a esfera. receita geral ali naquela esfera Exatamente. onde o imóvel está E localizado. aí ser destinado, né, de acordo. Tem um percentual fixo ou varia de acordo com a região? Como é que funciona essa questão? Varia. Vai estar variando, né, de acordo com a região. Até porque tem uma coisa que as pessoas sempre falam, que é o valor venal de imóvel. Então, se o imóvel tem um valor mais alto que outro imóvel, depende da região, da localização. Essas Exatamente. coisas. Essa avaliação, né, quando entre os próprios inventários, eles podem delegar para uma pessoa, e quando é o judiciário, o próprio judiciário pode nomear um avaliador para realmente ver se aquele imóvel, aquele bem, realmente é aquele valor. Para realmente ter esse olhar Exatamente. para o imposto ser cobrado de acordo com o valor justo. Exato. Perfeito, doutora. Porque às vezes as pessoas falam, mas o imóvel de fulano não vale tanto quanto está sendo cobrado. Então, quando há uma dúvida, tem que ter uma pessoa que realmente Especialista, né, que tenha essa especialidade expertise, na área tem essa expertise para em avaliar o avaliar. imóvel, para que o imposto realmente seja cobrado de forma justa. Perfeito. Mas tem uma curiosidade, doutora. Além dessas questões patrimoniais em relação a imóveis, tem uma curiosidade em relação aos bens particulares da pessoa que faleceu. Como é que acontece com as coisas pessoais? No caso, as roupas, os livros, os CDs, para quem gosta de ouvir música, os DVDs, os pendrives. Acontece muito com perfumes, tem gente que gosta de fazer coleção de sapato, de bolsa, de maletas de viagem. Enfim, as coisas de uso pessoal, as coisas pequenas de casa, os utensílios. O que acontece, doutora, com esses pertences de pormenores, como joias, enfim? Esses pertences pormenores, como a doutora frisou aí, primeiro a gente sempre tenta fazer se sentir na própria família. Né? Pormenores para que as pessoas compreendam. Não, Valor no financeiro. valor,
pormenor de valor financeiro, financeiro, mas mas que não esconda, que retrata a identidade da pessoa, o esse, valor sentimental que esse aquela valor pessoa que sentimental possui tem. perfeito, que nesse momento, para muitos, é exorbitante. Né? Você ficar com aquele perfume, vamos dizer, de repente, do seu pai que partiu, Uhum. distribuir, quem vai ficar com isso? Quem quer os livros, né? As roupas. Alguns resolvem doar para instituições, outros resolvem distribuir entre eles mesmos. Então, assim, infelizmente, eu a digo assim, infelizmente, isso é uma questão muito minha pessoal também, não é? Que não adianta a gente dizer que tem total parcialidade, é um tanto difícil isso. Mas a gente não pode deixar na mão do judiciário algo que seja de tanta sensibilidade. Eu sempre coloco para os meus clientes, assim, muitas vezes o irmão quer brigar. Olha, isso aqui era do meu pai, o radinho, eu quero um valor X. É uma Eu não vou, cadeira, é uma rede, é um chapéu, não ver um é outro algo objeto que que tem aquela possa. lembrança, que tem uma história através daquele objeto. Então, é por isso que eu falo em relação a pormenores, porque são pequenos objetos, mas não são pormenorizados em relação ao significado Esse daquele valor bem, sentimental, o valor né? do sentimento, ao Amoroso, que retrata, ao que lembra daquela pessoa. É a identidade da pessoa, a roupa que ela perfeitamente. vestia, o perfume que ela usava, a cadeira que ela gostava de sentar, o móvel que comprou para casa, para aquele cantinho especial, uma mesinha de café, enfim, os instrumentos de trabalho, da labuta diária, todas essas questões. Então, isso também tem que ter um olhar humano, tem que ter um Cuidadoso, né? sentimento em relação a Verdade. isso e tem que ter um direcionamento adequado. E nessa dinâmica do direito das famílias, eu acho que o caminho mais viável que eu tenho visto nessa prática da advocacia é você trazer a pessoa que faleceu para esse momento de discussão. Não é que estou falando aqui de mediunidade, não. Uhum. É trazer esse sentimento. Ah, vamos pensar aqui junto como seria essa divisão. Ele gostaria de distribuir isso para quem? E aí eu Perfeito, sempre faço doutora. essa pergunta. A pessoa tem um tempinho para pensar. Aí se realmente, se meu pai ou minha mãe ou minha tia estivesse aqui, ela gostaria que fulana ficasse com isso. Então, por que não distribuir dessa forma? É imaginar o desejo daquela pessoa. Exatamente, sentir, né? Porque se você conhece, você lembra do comportamento, da afetividade daquela pessoa, a postura dela, o olhar, os gostos, né? Eu vou até mais além, doutora. Eu vou até para os animais de estimação, que sentem também a ausência Sofrem, né, doutora? Sofrem. do seu tutor, não é? Que a Exatamente, gente gosta de dizer que é do seu dono, não é? Mas sofrem também. Então tem que ficar com uma pessoa que realmente goste de animal, que realmente cuide, que realmente zele e que tenha um carinho que não vai substituir, mas que seja tal qual. exatamente. Tentar fazer o máximo, né, para agradar esse animal, para ele sentir menos também essa ausência física. Até porque hoje nós temos também, no nosso direito positivado, já julgados em relação à questão de zelo, de carinho, de cautela, até de tutela para animais Dentro do de próprio estimação. testamento, né, doutora? Já, Uhum. a última vontade eles colocam também. É. Por isso que o testamento é um caminho, eu acho, muito viável. Né? Muito mais viável do que o inventário, porque às vezes há Exatamente. disputas, como a senhora falou, há discussões, mas que também devem evitar os embates. Mas que é mais viável, porque vai ser a última vontade daquela pessoa que construiu o patrimônio. E muitas vezes, quando não há o testamento, há o inventário, e o inventário pode gerar sequelas, muitas vezes não tão produtivas, que foge da seara extrajudicial e vai para uma briga judicial que arrasta-se por anos. Anos, anos, e um desgaste muito grande. E assim, em até questões trágicas, né? Entre famílias, assassinatos, A intrigas. senhora tem um caso, doutora, que gostaria de compartilhar conosco a respeito de questões mais singelas de resolução no judicial e no extrajudicial? Sim, olha, as pessoas procuram o escritório com o desejo de resolver logo.
Ele chega nessa postura, eu quero resolver logo. Aí um vai colocando para outro, mas aí fulano não quer resolver. A gente vê muito essa fala, eu quero resolver logo, mas o meu irmão não quer, a mulher dele não quer, enfim. Quando a gente convida para mas aí, a doutora, a senhora conversa, que eu não quero conversar com ele, não. É complicado, meu irmão é complicado. Só, gente, vamos fazer uma conversa. Eu sempre trago para uma mesa redonda. E o diálogo é a melhor forma de você expor as vontades e as ideias e procurar soluções. Exatamente. E aí a gente faz um esboço. Se a gente for para esse caminho, vai ser um caminho muito mais longo que as escolhas, né? Uhum. São as consequências também das Exatamente. escolhas. E aí a gente faz um movimento de olhar, de um olhar para o olho do outro, de irmão intrigado, que não consegue olhar. Pede para a pessoa respirar, acalmar, deixar fluir esse sentimento. Então, alguns momentos não são tão leves, são também Não, são momentos pesados e marcantes. tensos. E a gente, enquanto mediadora, né, em alguns momentos, fazer com que eles resolvam a situação. O momento é de vocês. A senhora mostra os caminhos e deixa que as pessoas Também. encontrem as soluções para chegar para a senhora, para que a senhora também Possa negociar, auxiliar porque o da nosso melhor forma papel enquanto possível. advogada é negociar, né? Isso. Não traz aquela capa da mediação, a gente traz a negociação. Deixa para que eles, entre eles, vão resolvendo as questões e a gente traz para uma reflexão. Agora, Até porque, doutora, quando não há essa possibilidade mesmo do extrajudicial, tem que ir para o judicial mesmo. Tem gente que precisa brigar, olha, para resolver o conflito. Ela precisa se encontrar. São fases que a pessoa e quando precisa parte ter. para essa briga, então tem que ter o judiciário para que, de acordo com a lei, mostre e analise a situação para que as circunstâncias que foram postas ali sejam resolvidas da melhor forma possível. Exatamente, para resolver esse conflito. Muitas vezes Que poderia ter sido resolvido na seara extrajudicial se tivesse tido um acordo. Exatamente, mas a pessoa não está preparada, ainda não está preparada, né? E a qualquer tempo, né, doutora, nós sabemos, né, que pode haver a conciliação. Mesmo no Né? judiciário, doutora. Exatamente. Né? Teve uma tentativa de acordo para que a herança fosse distribuída da melhor forma possível, para que cada um ficasse com a sua cota parte como de direito. Então, não teve esse acordo, não vai ser resolvido de forma extrajudicial. Aí vai para o judiciário, para que o judiciário resolva esse conflito. Mas se o judiciário começou a demorar um pouco e depois os ânimos realmente ficaram mais leves, como a gente diz, os ânimos se acalmaram mais, então procuraram resolver de forma mais adequada. Então, pode tirar do judiciário e ir para o extrajudiciário? Exatamente. Pode existir essa conciliação a todo tempo, né? A gente tem Em as qualquer momento do resoluções de processo, conselho. pode Exato. tirar O do próprio judiciário e ir para o extrajudicial. Exatamente. A questão é conciliar, é resolver. O direito é para resolver. E outra coisa, doutora, questão de famílias, envolve sentimento, envolve relacionamento, envolve consideração, questão de pertencimento. E junto desse pertencimento é que a gente traz vocês para cá, para que vocês também acompanhem essas informações e passem essas informações para todas as pessoas que vocês conheçam, para que essas informações fluam e cheguem às pessoas da melhor forma possível, para que as relações humanas sejam leves e sejam harmoniosas. E eu já trago assim, doutora, um recorte que a gente também tem que considerar, desses princípios que norteiam a família, essa questão da ordem, da hierarquia. Né? Nós sabemos a questão da ordem dos irmãos também. O irmão mais velho é aquele irmão que desbravou, que chegou antes. Eu também trago, enquanto a doutora falou, algumas experiências de escritório, que muitas vezes aquele irmão mais novo não reconhece que aquele irmão mais velho iniciou o processo, ajudou mais o pai do que ele, e aquele irmão mais velho muitas vezes fica ali querendo o reconhecimento do irmão mais novo. Enquanto isso não acontece, os conflitos vão aumentando. Mas, doutora, nem sempre acontece esse reconhecimento da hierarquia. Então, quando não acontece esse reconhecimento da hierarquia, como é que se pode escolher uma pessoa que cuide de todos os trâmites desse inventário?
para que esse patrimônio seja resolvido, distribuído da melhor forma possível? Tentar, entre eles, uma pessoa que entre em consenso com todos, né? Que eles possam confiar nessa pessoa. E eles têm a escolha do inventariante. Tem que ser uma pessoa que eles respeitem, vou falar assim mesmo, que eles respeitem, que Que eles tenha boa fé, que tenha um bom que relacionamento com administre todos. esses bens, que reconheça esses bens. Ou seja, tem que ser uma pessoa que esteja inteirada da parte emocional e também da parte financeira do patrimônio. Doutora, depois que ficou determinado que tem que ser feito um inventário e já foi indicado o inventariante, o que é preciso para fazer esse levantamento de bens quando os bens não são de conhecimento de todos? Tem que haver essa investigação, né? Essa procura, essa avaliação de todo esse patrimônio, né, desse espólio, para poder transformar e distribuir essa herança. Precisa se averiguar. Então, tudo faz parte de um processo, seja no Exatamente. judicial, seja Como no extrajudicial, porque é tudo que envolve as relações humanas. Exato. Então, tudo que tem vida ou que não tem vida tem uma origem, tem uma razão de ser. Não pode Em qualquer lugar vai ter um essa registro daquilo dali. obscuridade, essa omissão, né? Tem que ter Tem que clareza evitar. nas Exatamente. relações e nos fatos e nos acontecimentos. Perfeitamente. Doutora, olhe, se nós formos conversar dia. sobre sucessões, porque é um assunto que não tem fim. Inclusive, aqui na nossa pauta, tem uma questão em relação a quem tem o direito da herança, né? Porque são os descendentes e tudo mais. E tem uma observação, isso é uma aula à parte. Porque se nós fôssemos realmente analisar as árvores, a questão dos herdeiros legítimos, dos legatários e das sucessões, enfim, realmente são coisas simples, se você olhar pelo lado técnico, e são coisas complexas, se você olhar por um lado de uma pessoa que não tem uma orientação adequada, nem orientação jurídica para resolver aquelas questões. Então, se nós fôssemos realmente conversar sobre tudo isso, nós não teríamos fim nesse podcast, nesse Juriscast, que é o nosso Juriscast, que passa a informação da melhor forma possível. É aquele que lhe informa direito. Mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e nós temos só que realmente agradecer esse assunto que foi discutido hoje, que as pessoas tiveram a necessidade de ter conhecimento, que levantaram alguns questionamentos para que nós pudéssemos ter esses esclarecimentos através da senhora, doutora Ângela. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco e eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer nessa oportunidade, assim, de estar trazendo essa questão do direito das famílias e sucessões, porque eu acho fundamental no viver do ser humano esse zelo pela família, esse cuidado, esse olhar amoroso que o direito traz, né? Com essa perspectiva de trazer a paz para as famílias e, consequentemente, tornar uma sociedade mais leve, mais tranquila e outra, reconhecendo o direito, os direitos e os deveres, né? E minha eterna gratidão à Tribuna Mix, né, por democratizar esse direito, né, assim transformar o direito entrelaçando numa pedagogia que eu conduzi, né, para a cidadania. Nós que agradecemos, doutora Ângela. Foi um prazer enorme tê-la aqui conosco nos estúdios da Tribuna Mix, da TV Rádio Web, e a senhora poder colaborar com o nosso projeto do nosso podcast, que é o nosso Juriscast. O Juriscast que passa a informação da melhor forma possível para você, de forma dinâmica e de forma clara. É o nosso podcast do direito, aquele que te informa direito. E assim, nós nos despedimos de vocês até o nosso próximo episódio. Mas antes de dizer tchau e até a próxima terça-feira, gostaria de pedir que vocês acessassem o nosso canal, linkassem, curtissem e encaminhassem esse episódio para outras pessoas, para que as pessoas também tenham acesso à informação e se apoderem dessa informação, passando a informação da melhor forma possível para outras pessoas. Porque só assim a gente pode adquirir conhecimento e a gente pode fazer com que as nossas relações sejam duráveis, sejam também leves, como deve ser
toda a nossa família, como deve ser toda a nossa sociedade. Então, assim, nós nos despedimos de vocês em mais esse episódio e até a nossa próxima terça-feira.